Bom dia a todos vocês. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. E será a nossa última escola bíblica dominical de forma virtual, de forma online. Nós só temos a agradecer a Deus que mesmo com todas as nossas limitações, com a nossa falta de experiência na produção de vídeo, com o nosso amadorismo, o Senhor nos manteve firme durante todo esse período de pandemia na produção de material para nós estudarmos na nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você que manteve a sua disciplina, estudando, se esforçando, mesmo tendo que assistir aulas online, muitas vezes cansativas, mas você manteve a sua disciplina, se esforçou para manter o seu ritmo de estudos e não parar durante esse período de distanciamento social. A partir do próximo fim de semana nós retornaremos às nossas aulas presenciais, então sinta-se estimulado a ir para a igreja, a sair do conforto da sua residência para estudar conosco as Escrituras. Durante esse período de pandemia, nós estudamos sobre as disciplinas espirituais que visam o amadurecimento cristão, assim como nós demos início ao curso de Edições Vida Nova, falando sobre introdução à Bíblia, estudando sobre bibliologia. E nesse fim de semana nós também encerraremos os nossos estudos sobre introdução à Bíblia, nós finalizaremos o nosso material e a partir do próximo fim de semana nós começaremos um novo material, mas de forma presencial, tendo os nossos estudos na igreja. Nessa manhã nós concluiremos os nossos estudos sobre introdução à Bíblia, falando sobre as motivações ou sobre os desdobramentos históricos que fizeram com que a Bíblia perdesse a sua relevância na nossa sociedade, na nossa cultura. Nós sabemos que em algum momento da história a Bíblia tinha a sua primazia e era ela que ditava a maneira e a conduta e o comportamento humano. Mas com o período, com o passar do tempo, ela sofre grandes ataques e vai tendo um declínio na sua importância na nossa sociedade, e nós veremos quais foram essas motivações, quais foram esses acontecimentos históricos. Nós falaremos sobre alguns personagens. Não quero que você memorize o nome dessas pessoas, você vai ter eles disponíveis na tela ou disponíveis na tela, mas eu queria que você pelo menos fizesse associação com as ideias propostas por esses homens que serviram como munição, como ataque e pavimentaram todo esse universo que nós conhecemos da nossa sociedade pós-moderna. Foram através das ideias desses homens que aos poucos a Bíblia foi perdendo a sua relevância na nossa sociedade. Então nós começaremos lembrando que o nosso mundo ocidental, formado pelo mundo grego e pelo mundo judaico-cristão vindo de Jerusalém, se uniram para formar o Ocidente a partir do primeiro século. Os pais da igreja, aqueles homens que eram estudiosos, responsáveis pela manutenção da igreja, pela organização da doutrina, acabaram harmonizando a filosofia grega com os estudos teológicos, e durante 1000 anos o Ocidente esteve permeado por esses dois universos. A teologia era como sendo a rainha de todas as ciências, era ela que tinha total predominância, era o clero que determinava e que organizavam as ideias que davam sustentação à cultura ocidental. Nós estamos falando de toda a Idade Média. Nesse período, a igreja tinha a sua predominância, mesmo que existissem reinados, ou mesmo que existissem as sociedades, as cidades e estados, nós conseguimos perceber que a igreja era que determinava o estilo de vida das pessoas, e a igreja era como sendo aquela que tinha a palavra final para determinar a organização social. Mas nós passamos por uma transformação a partir do fim da Idade Média. É a partir desse período que começam os ataques, que começam as revoluções culturais que fariam com que a teologia fosse destronada e colocada para o segundo plano, renegada, e perdesse a sua força, a sua predominância dentro da nossa sociedade. Nós temos a caricatura de um homem aqui chamado René Descartes, que seria um francês. Talvez você já tenha ouvido falar da famosa frase "penso, logo existo", é desse homem. E ele começa a mudar, a transformar a metodologia de interpretação da sociedade.
É a partir desse homem que inicia-se algo que nós chamamos de racionalismo. Alguns afirmam que o racionalismo já estava presente no mundo grego antigo, porém, é a partir desse homem que a cultura ocidental vai passar por uma revolução que vai destronar a teologia, que vai destronar a revelação de Deus e vai dar uma forte ênfase, vai ser colocado agora a razão do homem como sendo a predominante na interpretação da realidade. Segundo René Descartes, nós deveríamos buscar fontes sólidas na nossa perspectiva de mundo, nós deveríamos buscar uma metodologia que fosse confiável para que nós tivéssemos uma segurança na hora de nós organizarmos a nossa vida, de nós organizarmos a sociedade e uma forma de termos uma convicção dos nossos estudos, uma certeza, algo que nós chamamos de uma certeza epistemológica, mas vamos colocar uma certeza na interpretação da realidade, na forma de ler o mundo. E a sua proposta era dar uma ênfase na razão. Por quê? A razão era o único crivo capaz de nos dar a certeza ou a verdade ao nosso redor. Os nossos sentidos podem nos enganar. Deixa eu dar uma ilustração de como funciona isso. Talvez você em algum momento já tenha sido enganado pela sua visão, enganado pelo seu tato, pelo seu paladar. Por isso que os sentidos não são confiáveis, mas a razão tem esse potencial, essa capacidade de fazer com que a verdade seja apreendida. É a partir de René Descartes que o homem busca agora uma nova autonomia. É mais ou menos o seguinte: nós não precisamos agora nos deter na revelação de Deus. A revelação de Deus, ela deve ser sujeita à nossa razão e nós agora precisamos ter essa liberdade para poder interpretar toda a nossa sociedade. O que é que deve predominar quando nós estamos diante de uma interpretação? A revelação de Deus ou a razão humana? A razão humana deve anteceder a revelação de Deus e é a razão humana que conseguirá trazer suporte necessário para nós entendermos o mundo ao nosso redor. É a partir desse momento que se inicia o racionalismo, mas nós temos uma segunda transformação. Talvez você esteja lembrado, no seu ensino médio, você tenha estudado sobre as revoluções também culturais, quando se fala sobre renascentismo. O renascentismo nada mais é do que uma volta para o mundo grego, o mundo da antiguidade. As pessoas começam a desenvolver novamente o material, começam a traduzir para a Europa os clássicos gregos de Platão, de Aristóteles, e essas pessoas começam a trazer de volta a cultura grega para o mundo, para o contexto ocidental. É nessa época que começa-se a ter uma transformação também na relação do homem com Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre antropocentrismo ou sobre humanismo. O homem começa a ganhar um destaque na sociedade. Enquanto naquele período de Idade Média, o homem sempre era taxado como sendo algo insignificante diante de Deus, comparado com Deus, como o homem sendo aquele que foi projetado para servir a Deus. Agora no humanismo ele vai ganhar um destaque, vai ganhar sua relevância e vai ganhar sua primazia dentro da sociedade. Os homens vão valorizar agora essa humanidade, vão acreditar que o homem tem um grande potencial para se desenvolver, ele tem a sua bondade, já que nesse período de Idade Média o homem sempre foi retratado como sendo um pecador, indigno da bondade de Deus, que merecia ou que necessitava da misericórdia e da graça do Senhor. Nesse período do humanismo, ele vai agora ser visto com um olhar mais otimista, mais precioso. É por isso que, a partir dessa visão otimista, os homens vão começar a desenvolver espécies de ciências que acreditavam na potencialidade humana. O homem é que deveria dominar a natureza, o homem é que deveria cuidar da sociedade, porque ele tinha todo o potencial. A sociedade deveria ser organizada pelo homem e a natureza deveria ser dominada pelo homem. Isso aqui é importante porque foi nesse período, no período de transformação do Renascimento, que surgiu a famosa frase que conhecimento é poder. E o que essas pessoas queriam propor com isso? Era mais ou menos o seguinte:
À medida que o homem avança no seu conhecimento, mais ele vai prosperando e dominando a natureza. O problema do homem não é o aspecto do seu pecado, mas a sua ignorância. Se ele se desenvolver intelectualmente, se ele tiver uma grande sabedoria, ele poderá revolucionar e transformar o mundo. Talvez você já viu esse conceito, essa proposta, com uma nova roupagem na nossa sociedade, onde as pessoas dizem que a educação é que pode mudar o homem. Esse conceito já foi proposto nessa época e as pessoas tinham essa consciência que era o conhecimento, o avanço científico humano que poderia trazer as transformações, e a confiança do homem já não estava mais em Deus e na sua revelação, mas em si mesmo e tendo esse antropocentrismo. Dando continuidade, além das ciências humanas, houve transformações também nas ciências, vamos colocar astronômicas, ou então nas ciências exatas. É a partir dessa época que surgem homens como Copérnico e Galileu. Você está vendo a imagem desses dois homens? E eles foram influentes na nossa sociedade, trazendo uma nova perspectiva na cosmologia. O que é que eu quero dizer com isso? Calma, não vá se espantar com os termos, mas nada mais é uma transformação na forma de fazer ciência. Até nesse período, os homens interpretavam como a Terra sendo o centro do universo, mas vem Copérnico e propõe que nós não devemos olhar para a Terra como sendo o centro do universo, e sim o Sol sendo o centro do universo, e a Terra está girando, gravitando ao lado do Sol. A partir desse momento também Galileu vai surgir na história com o seu telescópio e vai fazer com que o homem olhe para o céu e perceba que de fato ele não está no centro do universo. Enquanto todas as sociedades antigas pensavam que o homem era a coroa da criação, era o projeto máximo de Deus, estava localizado no centro do universo, eles agora vão destronar a supremacia do homem no sentido do cosmos e fazer com que tenha uma grande crise nesse período da alta, ou vamos colocar do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. Pense comigo, enquanto todos os homens se viram na antiguidade como sendo o ponto principal, a referência no cosmos, eles apontam o seu telescópio, mostram que o centro do universo é o Sol, e no fim das contas o homem agora perde a sua significância relacionada ao cosmos. O homem vai ser comparado apenas com um cisco de poeira. Ele está levitando ou está gravitando ao lado do Sol, e a sua relevância para o cosmos é como sendo algo insignificante. É a partir dessa época que também começam a questionar a Bíblia, dizendo que ela contém erros, porque a Bíblia fala que o homem é o centro do universo, segundo a sua interpretação. Não que eles estivessem corretos, lembrando aqui que eu estou falando que esses homens comentavam nessa época. Eles começam a mostrar ou levantar textos bíblicos que dão a ideia que o Sol é algo transitório, o Sol está rodando ao lado da Terra e que o Sol não é imóvel. E as pessoas começam a questionar e as crises começam a surgir nessa época por conta dessa transformação. Ainda falando desse aspecto astronômico, eles vão começar a desenvolver um mundo muito mecanicista. E o que é isso? A proposta é basicamente que a partir das leis naturais nós conseguiríamos entender o mundo. Eu não coloquei a foto aqui, mas também posteriormente, já para o século XVIII, vai aparecer Isaac Newton e o seu mundo mecanicista, a sua física moderna vai ganhar uma relevância importante na nossa sociedade. E os homens vão acabar olhando para as leis naturais e não mais para um mundo que existe milagres, para um mundo que existe influências sobrenaturais. O homem passa a desacreditar no mundo sobrenatural e agora começa a olhar apenas para as leis físicas, e a partir dessas leis eles conseguem prever como é que seria a nossa organização do sistema desenvolvido, ou vamos colocar como sistema fixo das ciências ou da física moderna. Surge outro homem na história que também teria uma grande relevância. Esse homem é chamado de Immanuel Kant, um alemão
cristão. Por incrível que pareça, todos esses homens eram cristãos. Eles tinham a sua relação com a teologia, mas as suas propostas filosóficas e científicas fizeram com que a teologia começasse a perder a sua predominância e a teologia começou a perder voz dentro da sociedade. E o que é que Immanuel Kant propôs? Ele percebeu que as ciências exatas estavam ganhando uma grande predominância, a matemática começava a ganhar destaque, a física, e a teologia e a filosofia já não tinham mais esse seu poder de causar impacto na sociedade e não tinha base segura, segundo ele. Então o que é que ele faz? Ele desenvolve uma nova forma de relacionar a teologia e a filosofia com as ciências exatas. A proposta de Immanuel é mais ou menos o seguinte, que existem dois tipos de mundo. Um mundo que nós podemos conhecer pelos nossos sentidos e um mundo que ultrapassa a nossa capacidade de conhecimento. O mundo que nós podemos conhecer pelos nossos sentidos é esse que se apresenta aos nossos sentidos, mas nós temos um segundo mundo, um segundo universo que é impossível o homem chegar ao conhecimento desse universo, e o conhecimento de Deus, o conhecimento da revelação de Deus, do mundo sobrenatural, está nesse universo que nós não podemos chegar ao conhecimento. É a partir desse momento que nós temos uma grande divisão dentro das ciências. A teologia vai estudar sobre o mundo sobrenatural, sobre o mundo que nós não podemos adquirir conhecimento, e a revelação de Deus começa a se tornar insignificante, porque nós não conseguimos adquirir conhecimento do sobrenatural, e somente o mundo natural é que nós temos acessível aos nossos sentidos. O que as pessoas começam a fazer? Começam a olhar para a Bíblia como sendo um livro apenas ético, porque aquelas expressões milagrosas, místicas descritas, não tem mais significância, porque nós não podemos adquirir um conhecimento sobre aquilo. E nós podemos apenas extrair ensinamentos éticos da Bíblia e colocar no nosso cotidiano. Veja o tamanho da ruptura que acrescentou ou que construiu-se a partir desse momento. Depois de Immanuel Kant, nós consideramos que existe um fosso dentro da sociedade moderna. Ou você fica de um lado da teologia, ou você fica de um lado das ciências naturais, ou do lado da filosofia, ou do lado do conhecimento exato. Nós não temos mais uma ligação e, no fim das contas, o que vai sendo renegado é a teologia, o conhecimento de Deus, e vai ganhando predominância o conhecimento das ciências exatas. Seguindo, nós temos outros personagens que vão ganhar destaque na nossa sociedade. Veja que é algo bem introdutório que nós estamos passando. Em cada um desses personagens que eu estou lhe apresentando, nós temos um universo por trás deles e nós teríamos que gastar várias horas desenvolvendo o pensamento de cada um. Mas nós temos um outro homem que transforma tudo, que é Charles Darwin. Certamente você já ouviu falar sobre evolucionismo, e ele começa agora a querer sepultar a teologia, sepultar o relacionamento do homem com Deus, porque ele produz ou propõe uma forma natural de criação. Os homens ainda, por mais que começassem a desacreditar na Bíblia, levantavam o seguinte questionamento: de onde nós viemos? Certamente nós somos criaturas de Deus, e a melhor explicação para entendermos de onde nós viemos é a partir do Gênesis, é olhando para a criação de Deus, e nós somos produtos de Deus. Mas ele vai apresentar uma proposta de interpretar o nosso desenvolvimento de forma natural, sem a necessidade do sobrenatural, sem a necessidade de um interventor divino no nosso relacionamento ou nas nossas relações humanas. Segundo Darwin, que vai ganhando uma nova proporção com o seu desenvolvimento e as suas ramificações ou seus estudiosos posteriores, que nós somos primo de um ancestral comum, de um macaco, nós somos um primata, e nós fomos passando por desenvolvimento a partir de seleções naturais, a partir de mutações da natureza. Deus, no fim das contas, talvez interfira movendo essa seleção, mas o produto que nós conhecemos, nós somos produtos dessa natureza, e as nossas transformações
São seleções e mutações que vão passando ao longo de anos e anos. E nós vamos nos adaptando, nós vamos evoluindo e cada vez mais passando por transformações a partir de um método natural. E é a natureza que vai determinando e vai organizando aqueles que são mais aptos e aqueles que possuem mais força para prevalecer. Veja o impacto que isso causou na forma do homem enxergar o mundo. Como nós vimos nos anteriores, primeiramente muda-se a forma de pensar intelectualmente, posteriormente muda a forma de se enxergar para o cosmos, de olhar para as estrelas, e agora muda-se a forma de também enxergar para a nossa criação, para a nossa natureza e para o nosso surgimento. Mas nós temos agora 3 homens que muitos colocam como sendo os pilares da nossa modernidade, e eles foram aqueles que causaram mais impacto e até nos nossos dias fizeram com que as pessoas desacreditassem nas Escrituras. E ainda hoje o conhecimento desses homens ou a proposta filosófica desses homens é que prevalece nos nossos dias. Ironicamente, eram judeus, pessoas que vieram de um contexto onde suas famílias herdaram a cultura judaica, e eles são os pilares da nossa sociedade. Nós temos primeiramente Karl Marx, que revolucionou a forma de fazer política, começa a propor uma forma de sociedade secularizada a ponto de abandonar a teologia. A teologia não tem importância, a importância do homem é econômica, e nós devemos valorizar os aspectos econômicos, porque o homem é produto apenas dessas batalhas econômicas. Nós temos o segundo homem, chamado Nietzsche, que vai fazer um diagnóstico da nossa sociedade, vai propor um novo tipo de moralidade, porque veja bem, um dos principais dilemas enfrentados por aqueles que não acreditam em Deus, que não valorizam a revelação de Deus e as Escrituras, a teologia, é criar-se um modelo de moralidade, criar-se um modelo de organização social, porque quando nós tiramos Deus da jogada, Deus da equação, nós acabamos ficando sem nenhum tipo de proposta moral, e o homem pode fazer o que ele bem entender, porque não existe um Criador o qual ele vai prestar contas. Mas eles vão desenvolver também uma moralidade sem Deus, e ele vai constatar que Deus já não é mais influente na sociedade. É de Nietzsche aquela famosa frase: Deus está morto. A sua proposta ou a sua interpretação é que a nossa sociedade já estava tão secularizada, a nossa sociedade já tinha se distanciado de tal forma de Deus, que Deus já não tinha mais a sua relevância, e Deus estava morto, e Deus era insignificante para o homem moderno. O homem já não precisava mais de Deus, e ele tinha a sua total autonomia, uma autonomia plena. Por fim, nós temos um outro homem que influenciou no mundo da psicologia, do pensamento humano, que é Freud. Freud vai também propor que a religião nada mais é do que uma neurose obsessiva, e Deus é como sendo uma construção da nossa psique, e Deus é como sendo uma projeção de nós mesmos, um grande pai, que nós sentimos essa carência afetiva. E Deus não é um ser existente, e não existe uma divindade que interfira nas nossas relações do nosso mundo, esse mundo fechado, o mundo material e o mundo natural. Essas são as bases que formaram a nossa cultura ocidental na modernidade, e foram elas que destronaram as Escrituras, que tornaram as Escrituras como sendo irrelevante para o nosso mundo. E muitas vezes as pessoas ridicularizam aqueles que depositam a sua fé nesse livro milenar. Veja que eu apresentei as suas propostas, eu não concordo com o que esses homens falavam, mas nós precisamos estudar para entender por que as Escrituras elas foram perdendo o seu espaço, o seu terreno, e foi pavimentando novas ideias, ou novas ideias foram sendo pavimentadas na nossa construção social. Mas onde foi que o mundo ocidental, onde que nós chegamos com a falta de espiritualidade, a falta de bases sólidas para o conhecimento de Deus, e quais foram as consequências de tirar Deus do seu trono e fazer com que a sua revelação se tornasse insignificante? Nós concluiremos com a Segunda Guerra, ou a Primeira e Segunda Guerra Mundial,
O mundo que buscou a autonomia, buscou se livrar de Deus, buscou se livrar do seu livro, da sua revelação, porque não queria mais um Deus mandando em suas vidas, acabou chegando ao seu ápice com duas grandes guerras. Na primeira, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Na segunda, alguns colocam até 80 milhões de pessoas em 45, de 39 a 45. E o mundo entra em choque e entra em crise quando ele percebe que a humanidade não era boa. Lembre-se de como começou as transformações, as revoluções na nossa sociedade, na época do humanismo que eu tinha dito, essa visão otimista do homem, essa visão que o homem iria dominar a sociedade, e à medida que ele avançasse no conhecimento nós teríamos prosperidade, mas nós encontramos no século XX as consequências da autonomia do homem. Veja onde o homem chega sem Deus. O homem sem Deus só gera caos e sofrimento. O homem que pensava que iria dominar a sociedade ou dominar a natureza, no fim das contas está destruindo a natureza. O homem que pensava que a religião era um mal, que a religião deveria sumir, produziu males e mais males e afetou o seu próximo, matou os seus irmãos e os seus conhecidos. É isso que acontece com a nossa sociedade quando nós desvalorizamos as Escrituras e sem elas nós estamos num barco à deriva de escuridão. Nós estamos peregrinando sem rumo e nós não temos como levantar bases sólidas para a nossa existência. Nós estamos encerrando por aqui. Novamente quero agradecer a você porque esteve conosco e espero que a partir dessas aulas você sinta-se cada vez mais desafiado a estudar a sua Bíblia, a revelação de Deus e valorizar, tendo consciência que é a partir desse texto que nós mantemos comunhão com Deus e nós temos sustentação para a nossa vida. Todas as vezes que nós abandonarmos as Escrituras, nós cairemos num abismo sem fim, produziremos crises terríveis e nós estaremos no mundo de forma solitária e sem conhecimento de Deus. E o que nós produziremos será males e guerras e ódio. Essa é a nossa natureza e é só a partir da revelação de Deus que nós podemos ter uma compreensão de quem nós somos, qual é o plano de Deus, de quem Ele é e o que Ele faz. Que Deus nos abençoe e que nós jamais percamos de vista essa importância da Bíblia para as nossas vidas, para a vida de todos os seres humanos. Até a próxima e que Deus seja conosco e nós teremos agora as nossas aulas presenciais. Que Deus nos abençoe.